Bom, gente, vamos avançar no outro tema, esse sim, claro, também repercutindo muito aqui ao longo do dia. Aliás, a gente vem falando desse tema já há um bom tempo, né? A deputada Cristiane Brasil divulgou uma nota agora à tarde, na qual se diz alvo de campanha difamatória que tem como objetivo impedi-la de tomar posse no Ministério do Trabalho. Na nota, ela também pede à presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que tome uma decisão sobre o assunto o mais rápido possível. Cristiane Brasil foi nomeada, né, para o Ministério do Trabalho pelo presidente Temer no dia 4 de janeiro, mas a posse está suspensa pela Justiça. Além da condenação por dívidas trabalhistas, Cristiane Brasil enfrenta outras polêmicas envolvendo o nome dela. Neste domingo, o programa Fantástico da TV Globo revelou em uma gravação feita em 2014, na qual Cristiane Brasil, então secretária especial de envelhecimento saudável e qualidade de vida na Prefeitura do Rio de Janeiro, pede votos a funcionários na pasta para se eleger deputada federal pelo PTB. Além disso, no sábado, o jornal O Estado de São Paulo informou que a deputada é investigada por associação com tráfico de drogas. E mesmo com todas essas polêmicas envolvendo Cristiane Brasil, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, informou que o Palácio do Planalto insistirá na posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Começo aí com você, Andreasa. O governo continua insistindo. Como é que você vê essa polêmica toda e também essas últimas reportagens aí ontem do Fantástico e também a matéria do Estadão de sábado? Me parece claro nessa altura que o Palácio do Planalto nada fará, que manterá a indicação, ao menos publicamente, enquanto espera, e nessa altura isso me parece o razoável, né? Politicamente óbvio, enquanto espera que o PTB retire a indicação da Cristiane Brasil e apresente outro nome. Está claro nessa altura que a vaga do Ministério do Trabalho é do PTB. Mas a situação da deputada Cristiane Brasil se tornou insustentável, né? Eu já falei aqui que nada que há contra ela até agora, inclusive esse conteúdo dessas reportagens, formalmente a impediria de ser ministra. Mas tem a questão política, tem a questão da moralidade, né? O áudio da pressão sobre auxiliares, sobre funcionários públicos da pasta que ele ocupava na Secretaria Municipal é gravíssimo, né? Do ponto de vista moral. Andreasa, oi. Até pra gente ilustrar bem isso que você está falando, a Natasha me chamou a atenção que eu tenho exatamente esse áudio que você está se referindo. Vamos colocar e aí você retoma o que você estava dizendo, pode ser? Vai lá. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30, agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Só tem importância na política quem tem mandato. Só tem mandato quem tem voto. Só tem voto quem tem pessoas como vocês que estão na ponta ajudando a gente a pedir e propagar o voto. Do contrário, não funciona. Gravíssimo mesmo. Conclua aí, Andreasa, vai lá. Acho que agora ficou claro. Você vê que é gravíssimo porque é escancarado o uso da máquina pública para finalidades pessoais de ordem eleitoral, Patrick Santos. Aliás, é algo de que a gente tem falado muito aqui, eu escrevi um artigo sobre isso, a cultura da compra de voto no Brasil e da pressão para que a máquina sirva para quem está na máquina. Vocês vejam, ela fala que quem não tem voto, quem não conquista voto, não tem relevância política. E condiciona a barganha de votos para si ao emprego dos demais. Ainda tem, portanto, uma questão de ordem trabalhista aí, contra o funcionalismo público. Isso é muito grave. Não que o inquérito relativo à associação ao tráfico não seja impactante, mas é um inquérito que está parado, que nunca andou, é controverso, não há provas, né? Há algumas ilações, algumas sugestões. Mas esse áudio me parece ser a gota d'água para a pretensão da Cristiane Brasil. Como agora sustentar que alguém que faz esse uso, que aliás é o comum, tá? Se houvesse uma dedicação, uma apuração contra os políticos de modo geral relativamente a esse tipo de atuação, como no caso da Cristiane Brasil, a casa vai cair. Isso é a coisa mais comum no Brasil. E aí, é insustentável para ela, não dá.
Vera. Eu não consigo entender o que leva o governo Temer a ficar desta forma refém de um quadro como esse de septicemia política de uma pretensa ministra. Não chegou a ser ministra. O governo não deveria ter o seu destino associado a todos os problemas da deputada Cristiane Brasil, do seu pai, Roberto Jefferson, do seu partido. Se justificava a sua nomeação como uma tentativa de carrear o apoio do PTB para a reforma da Previdência. Nem esse apoio é unânime, nem se tem certeza de que vai ser votada a reforma da Previdência. Não há uma razão sobre a terra que explique o governo Temer, que já tem tantos problemas de imagem, ficar associado a uma bandalheira como essa. Porque a gente já está vendo aí coisa de político rastaquera petequeiro ali dessa mulher. É uma hora bêbada em lancha, é uma hora no Tinder mentindo a idade, é uma hora dizendo que empregado que trabalhava para ela não trabalhava e dando cambal em obrigação trabalhista, é outra hora usando funcionário da máquina pública para ir buscar voto para ela lá na ponta, numa aulinha beabá do fisiologismo mais chinfrim, aquele mais antigo, aquele do Brasil pior, do que tem de pior em termos de práticas políticas no Brasil. Então não é possível o presidente Michel Temer manter uma indicação tão viciada quanto essa e ir para a TV pedir apoio dos brasileiros que entendam a necessidade da reforma da Previdência, de fazer um sacrifício. As duas coisas não dialogam. Você propor uma legislação modernizante do Brasil, modernizante das relações trabalhistas, até que servidores paguem mais, que as pessoas se sacrifiquem, e manter uma mulher que está indo para o Ministério para quê? Para replicar essas práticas que ela já foi flagrada praticando. Então não tem sentido. O PTB tem que retirar. Não. O senhor Michel Temer é presidente da República até o dia 31 de dezembro de 2018. Ele é presidente da República. Cabe a ele a autoridade do país de dizer: não, no meu governo não vai ser essa mulher. Não tem critério objetivo que vede um ministro, mas tem critérios óbvios pelos quais, por nenhum deles, essa mulher pode ser ministra de nada. A gente vai rebaixando os padrões ao falar dessa mulher. Porque é cada vez uma coisa, daqui a pouco a gente vai ver que ela tirou doce da boca de criança, roubou velhinha no farol. O que mais que está faltando? E o governo, né, Madu, dizendo que vai insistir cada vez mais na posse, né? Enfim, vai lá. O que falar mais depois de um comentário perfeito, brilhante desse da Vera? Acho que ela falou tudo, só mostra como é melancólica essa história toda, como é melancólico esse governo Temer, que alguns ainda tentam, buscar qualidades, predicados, onde não existe nenhum, existe só contradições. Nós temos aí já mais de um mês sem ministro do Trabalho, e o que ficou provado é o seguinte, que não faz a menor falta, porque você fica essa novela aí da deputada Cristiane Brasil, que mesmo que venha, vamos supor que ela venha assumir o Ministério do Trabalho, o titular do Ministério do Trabalho, com que autoridade, com que moral que ela vai exercer esse cargo, Isso só mostra aquele artigo que nós falamos aqui há uma semana ou duas atrás, Onde os Fracos Não Têm Vez, do Eduardo Matos de Alencar, que essa gravação só mostra o que acontece não só no Rio de Janeiro, mas nesse Brasil do Oiapoque ao Chuí, onde a prática de compras de votos, o voto como valor de troca, é a coisa mais comum que existe e que é o inferno da nossa democracia. É o que transforma a nossa democracia nesse fracasso, quando não era para ser, É triste de ver isso tudo. Pode ser muito engraçado, pode ser muito assim patético, mas no fundo é uma visão da nossa desgraça. E com as revelações... Agora, tem um efeito, Patrick? Oi, vai lá. Tem um efeito purificador aqui para o Rio de Janeiro, decorrente dessa história, especificamente desse áudio. Eu, aliás, sugiro ao ouvinte que tenha tempo e tenha acesso, que procure ouvir o conjunto desse áudio. Porque, como disse o Madureira, citando o artigo do Eduardo Alencar, de que já falamos aqui muito, publicado na revista Amálgama, é representativo do que acontece no Brasil de modo geral.
né? A barganha de votos, a compra de votos, a pressão sobre cargos, a oferta de cargos, e assim, de modo geral, no Brasil inteiro, não só no interior, também em capitais, como se mostra, que se ganha eleição no Brasil. Mas qual é o efeito, me parece bom para o Rio de Janeiro, aliás, certamente bom para o Rio de Janeiro? A Cristiane Brasil se tornaria ministra do Trabalho para crescer publicamente e se reeleger com tranquilidade deputada federal, porque vocês não tenham dúvida de que ela assumiria o ministério agora para largar ali na frente e disputar a eleição. Seria bom para ela a visibilidade do ministério. Ela teve 80 mil votos, se eu não me engano, teria mais com essa vitrine. Agora, a situação é que nem ministra ela será e terá imensa dificuldade de se reeleger. Com as revelações envolvendo o nome da deputada, né, o presidente nacional do PT, o pai da Cristiane Brasil, o Roberto Jefferson, viu, Vera? Ele disse agora há pouco o seguinte: diz que a indicação da filha está nas mãos de Deus. Foi essa única... Nas mãos de Deus, dele e do Temer, né? E da Justiça. Na verdade, Patrick, o Roberto Jefferson teve uma importância circunstancial ali para história do Brasil, que é a circunstância daquela pessoa que é pega com a boca na botija e aí entrega os outros para não pagar sozinha. É mais ou menos a circunstância dos delatores de hoje em dia, com a diferença de que naquela época o Instituto da Delação Premiada não estava em voga e ele não se beneficiou daquilo que delatou. Mas não nos esqueçamos de quem é o Roberto Jefferson na origem, né? Ele teve alguns momentos de heroísmo, foi saudado por ter revelado o mensalão, mas ele só pôde revelar o mensalão porque ele estava na gênese do mensalão. Ele foi mensaleiro, seu partido foi mensaleiro, ele foi tropa de choque do Collor, ele foi da tropa de choque do Lula. Ele é uma pessoa useira e vezeira em se refestelar e se lambuzar do dinheiro público. Esse é o Roberto Jefferson, não é um herói quixotesco da história do Brasil, não fez o que fez por amor à pátria, não fez o que fez por arrependimento. Tanto é que agora que ele já pagou a pena dele, está reabilitado pela política, o que ele faz é reproduzir uma mini Roberto Jefferson de saias, que é essa mulher que quer enfiar no ministério e enfiar a goela abaixo da gente. Então, a minha avó tinha uma expressão segundo a qual a árvore de abacaxi não dá morango, a árvore de abacaxi vai dar sempre abacaxi. Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, isso aí é tudo abacaxi, tá bom? Não tem bonzinho, não tem aquele Roberto Jefferson romântico. O Roberto Jefferson é Roberto Jefferson. Fala, Andreasa. Primeiro o seguinte, né? Deus não tem nada a ver com isso. Esse pessoal é mestre em botar Deus na boca. Deus não tem nada a ver. Talvez o capeta tenha. Deus certamente não. O Roberto Jefferson nunca foi herói, né? Não estou corrigindo a Vera, não. Eu entendi o que ela quis dizer, mas é importante essa reflexão. O Roberto Jefferson jamais foi herói. Jamais foi herói. Assim como nenhum delator, entre esses que estão aí, é herói. Delata, e isso serve para o Roberto Jefferson em outra circunstância, delata, entrega a conta porque não tem alternativa. No caso do delator, delata porque a casa caiu, porque vai ser preso e quer negociar uma alternativa melhor, algum benefício. Não há heroísmo. Considerar Roberto Jefferson herói é da ordem da doença política muito frequente no Brasil, porque tem gente que o considera herói porque enfrentou o José Dirceu. E nós não superamos isso. Tem gente que considera o Eduardo Cunha herói, porque deu partida, sustentou o impeachment na Câmara. Ele pode ser corajoso, mas herói não é. Considerar esse tipo de pessoa, esse tipo de político, de homem público herói, aliás, essa criação frequente de heróis e mitos no Brasil dá boa conta da estupidez política, da incompreensão profunda do que seja atividade política que graça aqui no Brasil. O Madu, quer falar alguma coisa do Roberto Jefferson? Vi que você chamou. Quero sim, porque o Roberto Jefferson é uma figura pitoresca e certamente vai entrar aí para a história do Brasil, porque se a gente recordar o mensalão o que era? Era uma combinação que o PT tinha feito com vários partidos pequenos, nanicos, de pagar aquela mesada. Tudo acordo de bandido. Mas talvez o PT, por chegar por ser o mais novo na quadrilha, não percebeu que uma determinada hora o Roberto Jefferson exigiu mais, queria mais. Naquela época o Zé Dirceu bancou para ver, pagou para ver. E o que aconteceu? O Roberto Jefferson entregou a quadrilha inteira.
Né? Ah, eu vou para o saco, eu vou para a vala, então vai todo mundo junto. Esse é o heroísmo do Roberto Jefferson, né? Vendo que ele ia ser queimado, ele resolveu entregar todo mundo para ver o que ia acontecer, chutou o pau da barraca, botou fogo no circo. Desde então, do mensalão para cá, é isso que os brasileiros vêm assistindo e vêm tomando conhecimento. Não é heroísmo nenhum, pessoal, é resultado de briga de bandido, só isso.